Boa noite, boa noite. É tão lindo ver vocês aqui, tão maravilhoso, tão inspirador. E hoje, na segunda noite da série, e eu estava falando que semana passada o pastor André abriu a série e jogou a régua lá para cima. Que mensagem inspiradora. E durante essa semana, de lá para cá, veio ardendo no meu coração aquilo que a gente poderia falar sobre isso, né? E eu quero poder ser instrumento de Deus para inspirar a tua vida nessa noite, amém? Vocês estão prontos? Muito bom. Vamos começar então. O título da mensagem é Sorria, você está casado. É engraçado porque... É isso aí. É engraçado quando você pergunta para um homem, para um casal, né? Vocês são casados? Você olha para a mulher, ela diz sim, sim, sim. E o cara vê, né? Foi quase que nem o André fez agora, né? Sorri ele. Né? O cara quase dá um nervoso na gente. Eu sou casado há 20 anos. E um maldoso faria aquela brincadeira, né? Se fosse um crime, eu já estaria solto, né? Eu tivesse cometido um crime, já estava, né, solto. Mas a verdade é que eu sou muito feliz nesses 20 anos. Abraão, tu consegue colocar a primeira lâmina lá para mim? Primeira lâmina, eu sou tão velho que eu chamo o slide de lâmina, né, cara? Olha ali, ó. Sorria, você está casado. Aquela ali é minha esposa, a Lu. Todo mundo conhece porque dá para ver ela 20 anos depois, ela está igualzinha. Aquele ao lado é o primeiro esposo dela. Eu engoli ele. Mas geralmente quando você vai casar lá, você tem sempre um fotógrafo chato que vai dizer sorria. Então a mensagem de hoje é essa: você sorria, você está casado. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Neemias capítulo 8. Eu usei a NTLH como base da maioria dos meus textos, dos textos que eu vou ler hoje. Pode ser que esteja um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado a ler aí. Diz assim a palavra do Senhor: vão agora para a casa e façam uma festa. Esse dia é sagrado para o Senhor, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse texto, era um momento de festa, era um tempo de festa, e Neemias pega o sacerdote e manda que ele leia a palavra de Deus. Ele começa a ler e traduzir, porque o tempo que o povo ficou escravo na Babilônia, até o idioma deles mudou, e eles já não conseguiam entender o que estava sendo lido. Então era lido, traduzido e explicado. Nessa hora, o povo está ouvindo a sua própria história, a história do passado de Israel. Que história é essa? É Deus falando nos primeiros 5 livros da Bíblia. Pentateuco, ele é um livro só, na verdade, o livro de Moisés. E eles estão lendo exatamente esse livro para o povo, contando a história do povo para o povo. E nesse livro, Deus está dizendo: todas as vezes que vocês se afastarem de mim e elegerem para vocês outros deuses, vocês vão ser escravizados, vocês vão sofrer na mão de outros povos. Aí um tempo depois vocês vão se arrepender, eu vou lá, vou perdoar vocês, eu vou libertar vocês de novo. E é engraçado que esse ciclo, eles começam a ver esse ciclo acontecer na história deles o tempo todo. E eles se veem nesse ciclo. Neemias está trazendo ali, está restaurando Jerusalém, se torna governador, e eles estão assim, embasbacados com o que estão ouvindo, de como a história é cíclica, de como ela se repete, apesar de Deus dizer: olha, se cuidem, porque isso vai acontecer de novo.
E aí o povo, ao invés de se alegrar com as conquistas, com os milagres, porque eles estão ouvindo aqui também os milagres. Quais são os milagres? Mar Vermelho se abrindo. Eles estão vendo os milagres acontecer, o povo indo para a terra prometida, eles estão ouvindo tudo isso. Mas apesar dos milagres, eles estão tristes, porque eles estão vendo a história se repetir de novo. E aí Neemias para e chama a atenção do povo, e diz para o povo assim: parem de chorar, não fiquem tristes, hoje é dia de festa. E a verdade é que a depressão, ela tem sempre a ver com o passado. Quando você olha para trás e não vê felicidade naquilo. E quando Neemias manda o povo olhar para o agora, para ir para casa e fazer festa, eu realmente vejo casamentos aqui, histórias aqui, e de como as pessoas estão ingratas e satisfeitas com o seu momento, mesmo ele sendo bom, mesmo ele sendo uma bênção de Deus, o passado parece que grita mais alto. Encontrar a beleza do agora pode nos curar da depressão do passado. A alegria é a firme certeza de que Deus está no controle, tendo a confiança de que tudo vai dar certo no final. E se não deu certo ainda, calma, não chegou no final. Não adia a felicidade. Seja feliz em todos os estágios do seu casamento. Seja feliz agora e com o que você já tem. Essa é a beleza do agora. Eu quero trazer alguns conselhos, contar algumas histórias, ler alguns textos bíblicos que me inspiram bastante. Porque eu acredito muito que a palavra do Senhor vem, enche o nosso coração, incendeia esse coração, e aí a gente tem que pôr em prática. Você não acha assim? Concorda comigo que é assim? Então eu quero ler com vocês um texto que diz assim, Provérbios 15:15. Todos os dias são aflitos, ou são tristes para os que estão aflitos. Todos os dias são tristes para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para os que estão alegres. Então o primeiro conselho dessa noite, para que você possa sorrir, porque você está casado, renovando a alegria do casamento, o primeiro é ria mais. Vamos lá? Consegue colocar lá para nós, Abraão? Ria mais. Você percebe que as pessoas andam rabugentas? Você percebe que as pessoas andam assim, parece que o nervo está à flor da pele. Não dá para encostar. Sabe ouriço? Encosta, solta espinho para tudo que é lado. E nesses 20 anos de casado, eu tenho aprendido a alegria de rir mais, de rir das coisas, de achar graça nelas. E não é de agora. Eu casei muito cedo com a Lu. Nós éramos bem jovenzinhos, como vocês viram ali. Não tinha grana para nada. A minha geração era uma geração sem grana para nada. Casou sem dinheiro, casou sem condições. Eu casei morando em Porto Alegre. Eu tive que me desapegar dos irmãos da igreja aqui por um tempo, que eu não tinha carro. Poxa, como foi difícil aqueles dias. Mas 3 anos depois as coisas iam mudando. A nossa vida profissional foi melhorando. Aí a gente tinha comprado um carro. Era um Escort. Alguém já teve um Escort? Levanta a mão quem já teve um Escort. O meu era, depois eu fui ver que tinha Escortes 4 portas, que é mais feio ainda, né? Eu comprei um Sport, logicamente 2 portas, hobby, mas eu comprei com um propósito: ter a minha lua de mel mesmo 3 anos depois de ter casado, porque a gente não tem grana para lua de mel. A gente casou e vamos para casa, né? Vamos ser felizes em casa. E aí, poxa, 3 anos depois, você já deve ter entrado nessas também. A gente foi numa reunião,
na beira da praia, você quer ganhar um jantar, não sei o quê, vem aqui que eu quero te apresentar um negócio, fica lá 2 horas. Bom, eu fiquei com aquele jantar e acabei comprando um plano de férias. Plano de férias para Punta del Este. Não, eu sou pobre, mas eu tenho um bom gosto, entendeu? E eu disse para a Lu, acabou. Eu quero ir fazer as melhores fotos da minha vida lá. Eu quero trazer essa recordação no coração. E vamos botar o carro. E eu, nesse tempo, pagando, eu fui fazendo também a carteira de habilitação que eu não tinha. Fui me preparando para aquela viagem. Chegou no dia, adivinha? Tinha dinheiro, mas não dava para tudo. O hotel estava pago. Tinha que botar gasolina para fazer toda a viagem. E pelos meus cálculos ia ter dinheiro para a gente comer 4 dias, dos 7. E eu disse para a Lu assim, bom, é um resort. O resort o que é? É um quase uma parte hotel, assim, né? Tem micro-ondas, pia. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar uns congelados. Lasanha congelada, eu não estou nem aí, eu vou estar lá em Punta del Este, rapaz. Pô, ninguém vai ver que eu comi congelado. Vamos lá, a gente vai estar lá, vai ser show. E adivinha, a Lu disse, claro amor, excelente ideia. Fomos no Big, enchemos 2 isopores de comida congelada. Estrogonofe, pizza, lasanha. E fomos, né? Uma viagem show de bola. Você vai amando a viagem, né? Pessoal, quem vai ir para o Uruguai hoje? Tem gente que vai para o Uruguai hoje? Aqui? Não, você montou aqui, ó. E a gente foi, estava maravilhoso aquilo. Chegamos lá, né? Na gendarmeria, ali na aduana, para atravessar. Veio o cidadão lá, soldado, mandou abrir o porta-malas. Eu feliz, gente. Gente, estava à beira do paraíso. E o cara olhou aqueles isopores e perguntou, que é isto? Comida helada? Eu já falava espanhol. O cara, comida? Sí, no puede. No puede. No puede. Hay que volver. E eu tive que voltar para o Brasil, gente. Com 2 isopores de comida, eu e a Lu. Eu estacionei debaixo de uma árvore, e eu tenho um problema sério comigo, ao mesmo tempo que eu sou trifaceiro, me cai uma depressão, me bate um negócio, sabe, é uma chave que vira, assim, eu não tenho meio termo, tem gente que passa por isso, dizendo, tudo bem, eu não, eu quero me matar. Eu cheguei debaixo daquela árvore e dizia, meu Deus, como é que eu posso ser assim, tão pé frio, eu chego aqui, agora eu vou ficar só 4 dias, Senhor, e os outros 3 eram meus, eu paguei, e agora eu comecei a orar, e eu estava sentado com as pernas para fora do carro, e aquela grande porta, porque a porta do Escort, gente, é mais ou menos isso aqui, ó. Tu abre assim, para o trânsito. E eu comecei a olhar assim, ela era presa com uns negocinhos de pressão. Eu comecei a puxar aquelas pressões ali que tinha. Eu disse, uau, olha o espaço que temos aqui. E a Lu me olhou, sério amor? Sim, nós vamos entrar no Uruguai em nome de Jesus. E eu comecei a socar comida para dentro das portas, fechar, era um calor insuportável, e a gente com vidro fechado, não tinha ar-condicionado, não tinha. E um calor, e eu dizia, nós temos que ir de uma vez. E eu peguei, mas na minha cabeça, gente, não era comida ali, na minha cabeça era tipo drogas. Se esses caras acharem, eu sou o Pablo Escobar agora. Se esses caras acharem, eu fico imaginando as manchetes do jornal. Brasileiro é preso. Eu assim com as algemas, por tráfico de comidas. Na minha cabeça era isso. E eu cheguei ali, os caras abriram, perguntaram o que tinha ali dentro. Cá não há nada. Não há nada. O cara, tá bem, pode seguir. Irmãos,
Eu entrei naquele Uruguai como quem estivesse disparando do FBI, da CIA. Entrei a milhão, era uma poeira, eles não viram mais eu. Parecia, aquele corte naquele dia virou um ninja. Era só o puff, e eu sumi. Ficou só a fumaça. A gente parou no primeiro posto, começamos a tirar a comida, era uma felicidade, parecia um tesouro. Perdemos apenas uma pizza e vivemos os 7 dias mais românticos em Punta del Este. E até hoje nós damos muita risada disso. Eu realmente não me lembro o nome das praias lá. Eu não me lembro direito o nome dos lugares que eu fui. Tem gente que posta, que começa a dar dicas de viagem. Eu não lembro de nada, eu só lembro quase que disso. Tem uma outra experiência que eu vivi lá também, que não tem nada a ver com pontos turísticos, não, foi a melhor experiência da minha vida. Nós precisamos aprender ou reaprender a rir das coisas que acontecem com a gente. Porque esse é o nosso maior desafio. Porque a alegria que o Senhor nos dá em meio a situações adversas é o que nos fortalece. É isso que a Bíblia diz. Que quando a gente olhar para o passado, ele precisa nos inspirar para o futuro. Ele precisa ser combustível e não bomba. Você se lembra quando você foi conquistar ela? Você se lembra? Então se alimente disso. Ria disso. Eu me lembro o dia que eu tive coragem de levar o primeiro cartão para a lua. A gente nem namorado era dia dos namorados. Eu tinha saído com o Joel para comprar um presente para a Suzy e alguma outra coisa. E aquele dia eu disse, hoje eu vou comprar esse negócio. Não tenho dinheiro para mais nada, mas um cartão eu tenho. Peguei aquele cartão, eu não tinha coragem de entregar. Fui na casa de um amigo, aqui da igreja também. E de repente ele foi servindo um vinho. E aquilo foi me dando coragem. Logo veio um brilho no olho, diferenciado. Mas eu estava a uma quadra da casa dela. Eu lembro desse dia. Olhe para trás e lembre de como você começou, porque isso precisa inspirar você, para você rir mais. Deixa de ser um rabugento. Deixa de ser rabugento. Eu não estou falando só para vocês também, estou falando para mim, porque eu sou um grande rabugento. A gente vai se tornando rabugento com a vida. Ria mais. Eu olho para os meus filhos. A gente quando é pobre tem que ser criativo, gente. A gente precisa ser criativo. Eu olho para os meus filhos e eu olho para o Mateus. Eu lembro que eu tinha uma grande missão na minha vida, que era transformar ele num gremista. Ele nasceu em 2006. O que aconteceu em 2006? O Inter foi campeão do mundo. Eu disse, rapaz, não vai ser fácil esse negócio. Aí eu fui lá, levei ele para abraçar o Renato uma vez. Ele faz aniversário no mesmo dia do Renato Portaluppi. Deu certo, virou gremista. Mas eu me questionava como pai, a minha capacidade de tornar um filho gremista, será que é a mesma capacidade que eu tenho de levar ele a ser um servo do Senhor? Será que eu como pai sou capaz de fazer isso com a mesma intensidade? Com o mesmo propósito? Se eu levei ele até o Renato, eu consigo levar ele até Jesus? Graças a Deus, ano passado, eu tive o prazer de batizar meu filho nas águas, por uma decisão dele. Hoje é líder em treinamento de um PG. Não é só uma capacidade minha ou da Lu, não é porque eu tenho que dizer ou mandar, mas é porque a gente faz parte de uma igreja maravilhosa. Você olha para o lado, tem gente de Deus aqui.
Teve escolhas que eu tive que fazer na vida, e quem sabe um dia meu filho chegue lá na fase adulta da vida e pense: poxa, que legal os amigos que eu conquistei, mas no começo da vida eu não dei outra chance. Não dei. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas ria mais. Eu tenho um outro conselho para dar para vocês, para que você seja feliz, para que a felicidade seja sempre renovada no teu casamento. Número 2, toque mais. Para mim é muito fácil, porque eu sou sinestésico, eu gosto de pegar. Eu não gosto de, por exemplo, enviar orçamento por WhatsApp ou e-mail. Eu gosto de ter reunião. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de tocar nas pessoas. E não é de agora. Eu era bebê e eu dormia grudado na orelha da minha mãe fazendo assim, ó. E tem que ser geladinho. Orelha quente não me apetece. E aí eu casei com a Lu, e ela odeia que toque na orelha dela. Principalmente na hora que você está vendo um filme. Aí começa aquele na orelha. Mas toque mais. Toque mais. Olha o que a palavra do Senhor diz: tudo nesse mundo tem seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E em Eclesiastes 3, do 1 ao 5, tem um texto que diz: há tempo de abraçar. Coisa boa é tocar, mas não é aquele toque. O homem, é engraçado que tu fala uma coisa e o homem ouve outra, né? A mulher pensa num toque, aquela coisa suave, né? Aquele toque de carinho. O homem já pensa, eu não quis fazer o gesto, só quis fazer o som. Toque mais. Toque mais. Seja mais carinhoso. Porque tem nego que só se apresenta aos 45. Né? Esses dias eu estava dormindo, eu contar essa para vocês, estava dormindo e eu me acordo às vezes de noite. E como eu sou sinestésico, eu adoro fazer carinho, eu juro para vocês, é um carinho bem simples, não é nada na maldade. E a Lu no instinto de defesa, toda mulher tem, eu só ouvi um sussurro, não. E eu disse: eu não quero nada, eu só quero fazer um carinho, me deixa. Eu juro que eu não quero nada. Toque mais. Tocar, acariciar, beijar, andar de mãos dadas, abraçar, são atitudes essenciais para manter viva a chama do amor. Eu aqui legislando em causa própria, né? Mas poderia ser: dê mais tempo de qualidade. Poderia ser. Poderia ser: elogie mais. Poderia ser. Poderia ser: dê presentes, mas seja presente. Poderia ser: seja mais prestativo. Faça as coisas da casa. O pastor André fala muito disso. Eu tenho o mesmo problema lá em casa. Parece que me cortam as pernas quando tem que apertar um parafuso. Mas seja mais prestativo. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é lavar louça. Eu não sei porquê. Não gosto. Mas às vezes eu estou lá lavando louça, pensando comigo assim: é uma prova de amor. Calma. Ela passa, de repente ela nem valoriza tanto, porque ela até faz, lógico, faz mais vezes isso. Se ela não fizer, imagina que casa que vai ser, né? Mas para mim é aquilo, eu preciso me esforçar para fazer algo a mais. Eu preciso fazer algo a mais. Até porque, nesses 20 anos, esse casamento salvou a minha vida. Salvou. Eu tenho medo de quem eu seria se não fosse casado com a Lu, eu juro para vocês. É verdade.
Entenda que as prioridades doem no bolso e ocupam o seu tempo. Onde está o seu tesouro, ali também está seu coração. Se você diz, não, o meu casamento é uma prioridade, dá uma olhada para o bolso e dá uma olhada para o tempo, dá uma olhada na agenda. Está indo o teu dinheiro, tem sido investido no teu casamento? Então é verdade. O teu tempo, a tua agenda, tem espaço para o teu casamento? Então é verdade. Se não, reveja a tua agenda e o teu bolso. Aí sim você vai conseguir tocar mais. Terceiro lugar, ouça mais. Ouça mais. Olha o que a palavra do Senhor diz em Tiago 1:19. Meus irmãos amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Meu Deus, nesse tempo em que as pessoas almoçam com a TV ligada, com o celular do lado do prato, e que tudo parece que vai alimentando essa falta de paciência, que as coisas têm que ser para agora, para já. Quando você só quer ser ouvido, quando você só quer ser notado nesse mundo inteiro, tem alguém do seu lado que precisa falar alguma coisa. Às vezes a mulher não dá esse tempo, porque ela às vezes passa acumulando palavras durante o dia para desabafar à noite. Ou às vezes o homem é tipo eu, que fala até pelos cotovelos. E às vezes ela quer falar e não consegue. E olha o que a palavra do Senhor nos ensina. O maior problema das pessoas hoje em dia é encontrar alguém que os ouça. Fico pensando que uma terapia, né, eu não vou desvalorizar uma terapia aqui, mas ela teriam menos clientes se as pessoas ouvissem mais as outras. Se o marido ouvisse mais a esposa, e se o pai ouvisse mais os filhos. Eu já fiz muitas brincadeiras com os meus filhos, eu adoro fazer brincadeiras com eles. Mateus era pequeno, uma vez eu cheguei do futebol, botei assim, eu já sou pequeno, né, irmãos? Tirei a chuteira, botei no chão, me ajoelhei. E ele abriu a porta e disse, filho, cortaram minhas pernas. Ele, meu Deus, eu disse, não, brincadeira. Vivia fazendo brincadeiras, outras vezes era estimulando, ele tinha medo de altura. A gente chegou em Caxias, e eu disse, cara, vai nesse brinquedo que é aquele elástico, uma cama elástica e tal. Cara, vai, porque aqui o Homem-Aranha, ele era fascinado pelo Homem-Aranha. Aqui o Homem-Aranha treina, cara. Tu não quer ser super-herói? É aqui. Eu tenho foto do meu filho com 3 anos, superando o medo dele, fazendo assim, ó, uau! Brincando, estimulando. Mas teve vezes que eu não pude ser esse palhaço, que eu tive que ser pai. Vou contar para vocês. Lá pelos 3 anos, o Mateus, o meu filho mais velho, teve probleminha, foi pontada, se eu não me engano, e ele desde os 3 meses já estava dormindo na cama dele, então estava tudo bem para mim. A partir dos 3 meses, ou melhor, lá nos 3 anos ele teve esse problema, então a gente passou a dormir com ele. Por um tempo ele se recuperou e ele teve que voltar para a cama dele. E agora ele não queria voltar. E deixa eu dizer uma coisa para os pais: filho é na cama do filho, e pai é na cama do pai. Mas não é tão nada. Isso vai atrapalhar todo o teu casamento. E eu comecei a devolver o meu filho para o quarto dele. Mas irmãos, não era fácil. E eu vou dizer para vocês, virou um inferno aquilo. Não era um choro de... não. Parecia que estavam arrancando um pedaço. E foi dias e dias e dias e dias e nada. Eu ficava em pé na porta até que ele dormisse, caísse de sono. 1h e pouca depois, eu tinha que pegar de volta e levar para minha cama, porque eu não aguentava mais. Um dia ele dormiu, eu coloquei no quarto.
De repente ele acorda, pai, eu tinha que buscar, ele estava no berço ainda. E eu disse para ele assim: cara, hoje tu vai para a minha cama, mas hoje tu vai pagar um preço. Tu não vai assim de boa. Hoje tu vai tomar 3 palmadas. Para te ir para a minha cama, tu vai tomar 3 palmadas. E eu disse: agora ele vai desistir, porque é bobagem, porque é manha de criança. 3 palmadas, meu. E eu vou dizer uma coisa: eu vou te quebrar. Ai, o Jonatas bate no filho. Calma, irmãos, calma. Meus filhos estão tudo inteirinho aí, tá? E ele levantou da cama e disse: pode bater. 3 anos, tá? Eu disse: cara, se eu não bater agora, eu sou um bunda mole. E eu pensei comigo: eu vou dar uma só, que ele não vai voltar mais. Vai doer nele e em mim, mas, cara, é um processo aqui. Alguém vai ter que ganhar. E eu dei, irmãos. Dei, ele se ajoelhou na cama e começou a chorar. Forte e alto. E eu esperando ele dizer: desisto. E ele levanta e diz: pode bater. Bom, naquele momento acabou o machão do pai. Acabou minhas forças. Peguei ele no colo e fiz assim, ó. Vamos lá. Eu não tinha mais o que fazer. Porque tem coisas que o pai, que a palavra do Senhor nos chama de sacerdotes do lar, tem coisas que não são comuns, não são normais, e que se você ter contato com Deus, você vai entender que tem coisa que é espiritual. E nós começamos a orar. Eu e a Lu: não é normal isso. Não é normal, não é normal. Um dia, irmãos, meses de luta, eu perguntei: filho, por que tu não quer mais ir para a tua cama? Eu preciso entender. E ele disse: pai, eu ouço um cachorro correr na volta do meu quarto. Não tinha cachorro no prédio. E uma mulher de preto na porta do meu quarto. Cara, que mulher de preto na porta do... Tá brincando? Nós começamos a orar por aquilo, irmãos. Eu não vou entrar nos detalhes mínimos dessa história. A verdade é que depois de uma campanha de oração minha e da Lu, e algumas ações que nós tivemos, o menino voltou a dormir na cama dele. Mas isso foi uma vitória de batalha de oração, de uma família que conhece a Deus. Quantas batalhas você vai esperar perder, querendo resolver no teu braço? A tua família precisa de um sacerdote, precisa de um homem de Deus, precisa de uma mulher de Deus, precisa. Ouça mais, é o tópico que eu estou falando agora. Ouça mais, ouve o que a tua mulher está dizendo, ouve o que teu filho está falando, e bota isso em oração, e as coisas vão começar a entrar nos eixos. Sabe por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Você conhece o Deus que você serve? Não é fácil não, não é fácil não, irmãos. Quando você percebe que o dinheiro não vale mais que a família unida. Aqui eu ia falar um outro exemplo, sobre o ouça mais. Eu preciso falar disso, sobre os diálogos. A Lu foi vendedora da Paquetá, falei a marca, não era para falar, mas enfim, no shopping, e se tornou gerente no Iguatemi. E chegou uma época que, enquanto você não tem filhos, você trabalha que nem um louco, sim ou não? Você está disposto a, cara, vou resolver minha vida agora, sou bem louco, vou trabalhar de sol a sol. Tudo bem, tudo isso faz parte disso, tem um tempo. Quando o Mateus nasceu, a gente não se via praticamente, porque a Lu, além de trabalhar no shopping, ainda estudava.
E a gente teve uma conversa uma vez, que era assim, a gente precisa ser feliz, todo mundo. E a gente vê que tu é feliz no teu trabalho e ninguém quer que tu seja infeliz. Mas eu e o Mateus estamos aqui meio perdidos. Então nós vamos ter que fazer algumas escolhas. E eu quero te perguntar, tu quer ganhar dinheiro, tu quer desenvolver, ou nós vamos morrer tudo abraçado, nem que as coisas sejam um pouco mais difíceis, mas vamos ficar aqui junto. Então a Lu saiu, irmãos, fazem 10 anos que a Lu saiu desse emprego, e de lá para cá ela nunca mais ganhou aquele salário. Mas estamos aí vivos, glória a Deus. Meus filhos viram a mãe em casa. Quando chegou o Timóteo, parece que aumentou, foi para o nível mais hard ainda. Timóteo não podia ficar longe dela nem um minuto. 15 dias que ela trabalhou quando voltou daquele negócio da maternidade lá. Gente, eu não consegui produzir nada, ficou difícil. E a última vez que nós falamos sobre isso foi ano passado, e ela disse assim, e eu pensando em algum lugar mais perto para ela trabalhar, e ela disse, para de querer resolver meus problemas profissionais. Homem é assim, né? Homem ouve a mulher e quer resolver um problema. Você já notou isso? A gente foi feito para solucionar problemas. Então ele ouve a mulher e quer solucionar problema, e a mulher não quer que você solucione, meu irmão, ela só quer que você ouça. E ela me disse uma frase que realmente me impactou profundamente. Ela disse assim para mim, eu não quero mais, eu estou cansada de trabalhar para construir os sonhos dos outros. Hoje a gente trabalha em casa, não pensa que é fácil não. Tenta trabalhar em casa com um cara de 13 e outro de 4, para te ver. Você acha que é barbada trabalhar em casa? Tenta para você ver. Você tem prazo para entregar, você tem meta para bater, é normal. Só que os filhos acham que tu está ali brincando, que tu está disponível o tempo todo, que tu não precisa cumprir o horário. Tenta para você ver. É bom e ruim ao mesmo tempo. Só que hoje eu estou construindo o meu sonho com ela, e está lindo. Ouça mais, ouça mais. Agradeça mais. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Tessalonicenses 1, 2. Eu já falei sobre isso. Eu tenho medo de quem eu seria se Deus não tivesse me dado a Lu como esposa. Poucas mulheres seriam capazes de esperar alguém amadurecer, ter um caráter moldado e se transformar em alguém melhor. Poucas mulheres. Quando eu fui conhecer a Lu, ela não era só aquela menina linda que eu tinha visto e, poxa, vou lá conhecer. Preciso agradecer a ela, a Deus, porque quando eu fui conhecer ela, eu vi uma mulher. Eu não era um homem ainda, mas ela já era mulher. Era ela que atendia no estúdio fotográfico da família. Os pais haviam falecido quando ela tinha 12 anos, e a partir dali ela teve que estudar à noite. E trabalhar de dia. E eu não vi ela contar isso, eu fui conhecer a história dela, e eu não vi ela contar isso como coitadinha de mim, como eu sou vítima. Até porque os pais não faleceram assim de forma natural, tranquila, não. O pai dela matou a mãe dela e se matou. O que você acha? E agora? E eu comecei a olhar a rotina de um dia que eu passei lá. Ela abria a loja, voltava, dava almoço, servia a mesa ali, pá, terminava, lavava a louça, voltava, abria o estúdio. 5 horas da tarde ela fechou o estúdio, botou a mochilinha nas costas, pegou um ônibus e foi estudar. Eu disse, cara, essa é a mulher da minha vida. Porque ela não é uma menina simples, ela vai aguentar. Sabe qual é o segredo de um casamento, querido? É você nunca ter um plano B.
Não tenha um plano B. Não alimente um plano B. E eu agradeço todos os dias a Deus. 20 anos nós vivemos muitas crises, eu vou finalizar agora. Pelo IBGE, entre os 5 motivos mais fortes para divórcios, nós já passamos por 2: filhos pequenos e dificuldades financeiras. Essas 2 coisas estão entre as 5 que mais divorciam casais no Brasil. Tanto na opinião de homens, quanto na opinião de mulheres, que são opiniões diversas, viu, gente? E numa das piores crises, eu me lembro de olhar para a Lu e dizer assim: não aguento mais. Vai viver tua vida, vai ser feliz. Eu me sentia um fracassado. Para mim, eu não estava conseguindo dar felicidade, nem para ela, nem para a família, e nós tínhamos que acabar. Acabou. Pergunta para mim se eu tinha um plano B. Não tinha, mas eu também não estava conseguindo fazer o A dar certo. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu? Eu lembro de ela olhar para mim e dizer assim: quem vai morrer hoje? Eu disse: eu não entendi. Quem vai morrer hoje? Não sei. Então, se ninguém morrer hoje, ninguém desfaz esse casamento. Você está do lado da sua esposa aí? Está do lado dela? Olha para ela aí. Diz para ela: quem vai morrer hoje? Ninguém? Então ninguém destrói esse casamento. É verdade sim que uma mulher é capaz de transformar a história de um casamento e de eliminar ele completamente. Eu quero convidar vocês, mulheres, a entenderem um ciclo da vida, e vocês, homens, a entenderem um ciclo da vida que a Bíblia simplifica tão bem. O conselho bíblico é: homens, amem as vossas mulheres, e mulheres, respeitem os seus maridos. Como assim? Amem? Não era isso que tinha que ser? Não, estou falando de 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, né? 2.000 anos atrás para esse texto. Amem as vossas mulheres. Mas não era isso mesmo? Não, naquela época não. Existe um ciclo que ele pode ser virtuoso ou de desonra. Você que escolhe. Porque se um homem amar essa mulher, ela vai honrar o marido. Se ele amar essa mulher, ela honra o marido. Se ele amar essa mulher, ela honra o marido. Mas se no homem não amar a mulher, adivinha? Ela desonra o marido. Sabe qual é uma das maiores, entre as 5 causas de divórcio? A desonra, a falta de respeito, os xingamentos, o inferno que está dentro de casa. Conselho simples da palavra do Senhor: ame e honre. Honre e ame. Quero finalizar. Mais importante que o casamento, ou o mais importante do casamento não são os filhos, é o casal. Engraçado isso, né? Porque as mulheres dizem assim: não, os filhos são para sempre. Tem pai que diz também: os filhos são para sempre. Casamento eu já não sei. Você está maluco? Você está maluco? Não. O casamento é para sempre. Porque se você amar a sua esposa, os filhos vão estar bem. Se você amar o seu esposo, os filhos vão estar bem. Quer ver seu filho bem? Ame a sua esposa. Ame o seu marido.
texto que nós lemos falava do povo de Israel chorando ao ouvir sua própria história, dos ciclos de desonra se repetindo. O povo se afasta de Deus, adora outros ídolos, se torna escravo, depois volta se arrependendo, Deus os livra. Mas Neemias manda que eles se alegrem pelo dia que estavam vivendo na presença de Deus, dentro da vontade de Deus. Pare de se entristecer com o passado. Não interessa o que aconteceu no passado, não dá para mudar mais. Pare de perder tempo e sono por causa de um futuro que ainda não existe. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé nessa noite e nos alegrarmos juntos com o dia de hoje, que estamos na presença do Senhor. Eu queria fazer essa oração com vocês, uma oração bem rápida. Tem marido, a maior parte dos homens que eu atendo não gosta de foto, não gosta de tirar foto. Eu não sou bom, não gosto disso, nunca fico bem em foto. Vou ensinar uma pose para vocês todos que é tão simples e que vai dar certo sempre. Fiquem de frente um para o outro, deem as mãos aqui na frente e olha só, testa com testa. Olha que fácil, aí mesmo onde você está, não precisa vir aqui não. Vira de frente um para o outro, aí vai, mãozinha e testa com testa. Olha que lindo, gente. Olha que difícil que foi. Viu, marido? Que dificuldade que é. Continua assim, não mandei largar. Fica ali. Fecha os olhos assim, de frente, mãozinha dada, testa com testa. Senhor, nós te louvamos pelo dia de hoje, Senhor, pela alegria do agora. Não por aquilo que tínhamos ou por aquilo que gostaríamos de ter, mas nós queremos te louvar pelo que temos hoje, porque é exatamente o que temos hoje que tu vai usar para nos dar uma história, para construir uma história, Senhor, cheia de bênçãos, para construir um futuro, Senhor, que nós nem conseguimos imaginar, mas que já está tão claro para ti, Senhor. E para isso acontecer, nós já temos tudo agora. Tudo que precisamos nós temos agora. Ensina-nos, Senhor, a rir mais. Ensina-nos, Senhor, a tocar mais, a ouvir mais, a sermos mais gratos, a te louvarmos, Senhor, em todas as fases do nosso casamento. Ensina-nos a olhar para ti. Em ti, Senhor, está a esperança do nosso coração. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos